O silêncio da savana é quebrado por um rugido poderoso. As árvores tremem, os animais se escondem e o vento parece carregar o eco daquele chamado de autoridade. O leão, imponente e destemido, marcha sobre a terra como o rei da criação. É assim que a Bíblia nos apresenta essa criatura, um símbolo de força, realidade e domínio, mas, ao mesmo tempo, um alerta sobre o inimigo que espera na escuridão. O leão da tribo de Judá. A história começa nos tempos antigos, quando Jacó, deitado em seu leito de morte, reúne seus filhos para dar-lhes a vitória final. Seus olhos pousam sobre Judá, e as palavras que saem de seus lábios ecoam pelo futuro. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Ele se encurva, deita-se como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence. Gênesis 49, 9. Des. O leão se torna o símbolo de Judá, uma tribo escolhida para reinar sobre Israel. Séculos mais tarde, de sua linhagem surgiria Davi, o rei segundo o coração de Deus. E, muito tempo depois, o verdadeiro rei, Jesus Cristo, chamado de o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, 5. Esse título não é à toa. Assim como um leão defende sua alcateia, Jesus veio para lutar pelo seu povo. Seu rugido destruiu o poder do pecado, sua força derrubou as cadeias da morte e sua realeza é eterna. Quando João, no Apocalipse, chorava porque ninguém parecia digno de abrir o livro selado, um anjo lhe disse: "Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Apocalipse 5, 5. Ele não é um leão qualquer. Seu rugido traz libertação. Sua presença não ameaça os justos, mas aterroriza as trevas. O leão que devora. Mas a Bíblia nos adverte que nem todo leão é nosso aliado. Em um campo de batalha espiritual, existe outro leão, um impostor. Ele não governa com justiça, não luta por seu povo. Ele ruge na escuridão, buscando destruir. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, oponente, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. O inimigo ruge, tentando espalhar o medo. Mas há uma diferença entre esses dois leões. Um rei nos céus, o outro espreita nas sombras. Um protege seu povo, o outro tenta devorá-lo. O rugido da vitória. Diante desses dois leões, precisamos escolher a quem seguiremos. O inimigo pode rugir, mas não pode vencer. Sua força é ilusão diante do verdadeiro leão, que já esmagou sua cabeça na cruz. No final, quando o último dia chegar, apenas um rugido será ouvido sobre toda a criação. Não será o de Satanás tentando intimidar. Será o rugido do leão da tribo de Judá, triunfante, anunciando a eternidade de sua glória. A pergunta é: de qual lado você está? O cordeiro e o sacrifício. O silêncio pairava sobre o deserto. A areia quente queimava os pés, o sol escaldante brilhava no céu sem nuvens, e um homem caminhava lentamente com seu filho. Em suas mãos, a madeira para o sacrifício. Nos olhos do menino, um misto de inocência e dúvida. Ele olha para o pai e pergunta: "Pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" Gênesis 22, 7. Abraão respira fundo. Ele sabe que Deus o chamou para um ato de fé. Então responda com voz firme: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis 22, 8. Naquele momento, a resposta de Abraão ecoava uma verdade que atravessaria os séculos. Deus proveria um cordeiro, mas não seria apenas um animal qualquer. Seria o cordeiro, o sacrifício perfeito, aquele que viria para tirar o pecado do mundo. O cordeiro no Antigo Testamento. Sangue e expiação desde os tempos mais remotos. O cordeiro era um símbolo de pureza e entrega. No Egito, em uma noite silenciosa e tensa, famílias hebraicas sacrificaram cordeiros e marcaram seus umbrais com o sangue. A morte passaria sobre eles. Quem estava coberto pelo sangue do cordeiro seria poupado. Êxodo 12, 13.
Na lei de Moisés, o cordeiro era um dos principais animais usados nos sacrifícios de expiação. Um sacerdote colocava as mãos sobre sua cabeça, simbolizando a transferência do pecado do povo para o animal. Depois, o cordeiro foi morto, derramando seu sangue para purificar aqueles que falharam diante de Deus. Levítico 4, 32, 35. Mas todos esses sacrifícios eram temporários. Ano após ano, os cordeiros eram mortos, mas o pecado continuava. A humanidade preciosa de um sacrifício definitivo, um cordeiro que não apenas cobrisse o pecado, mas o destruísse por completo, o Cordeiro de Deus. A promessa cumprida, séculos depois, um profeta veste roupas simples, comendo gafanhotos e mel no deserto, diretamente a voz e escolhida para um homem que caminhava em sua direção. Seus olhos brilharam ao declarar: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. A promessa de Abraão foi cumprida. Deus havia providenciado o Cordeiro, mas dessa vez não era apenas um animal. Era Jesus Cristo. Ele não seria apenas mais um sacrifício. Ele seria o sacrifício. Seu sangue não apenas cobria o pecado, mas o removeria completamente. Ele não seria oferecido em um altar de pedra, mas em uma cruz de madeira. Seu sacrifício não seria repetido ano após ano. Seria único, eterno e suficiente. Do cordeiro ao leão. Final do Vitória. Na cruz, Jesus morreu como um cordeiro. Manso, humilde, silencioso diante dos que o matavam. Mas no final dos tempos, em Apocalipse, João tem uma visão do trono celestial e vê alguém que parece ter sido morto, mas agora vive. E esse cordeiro tem algo diferente. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, símbolos de poder e plenitude divina. Ele já não é apenas o cordeiro do sacrifício. Ele é o leão e o cordeiro. No dia da vitória final, aqueles que rejeitaram seu sacrifício clamaram às montanhas: caiam sobre nós e escondam-nos da cara daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Apocalipse 6:16. Aquele que um dia foi manso e submetido à morte, agora julgará os que o rejeitaram. O cordeiro e você, o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago. A pergunta agora não é se Jesus morreu por você. A pergunta é: você está coberto pelo sangue do cordeiro? Se sim, a morte não pode te tocar. A descrição já passou. Você não precisa mais temer. Mas se ainda não está, o convite ainda está de pé. O Cordeiro de Deus te chama. Ele já pagou o preço. A única coisa que resta é sua resposta. Águia, força e renovação. O vento sopra forte nas alturas. Lá, onde o céu se abre como um oceano sem fim, uma águia plana majestosamente, sem medo, sem pressa. Suas asas se abrem imponentes, desafiando as correntes de ar. Enquanto outras aves lutam contra os ventos, ela os usa para subir ainda mais alto. A Bíblia nos ensina que Deus compara seu povo a essa criatura magnífica, símbolo de força, renovação e proteção divina. A águia como símbolo de força e confiança. Em meio ao deserto, onde o povo de Israel caminhava cansado e sedento, Deus lhes fez uma promessa poderosa. Vocês mesmos viram o que fizeram aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxeram a mim. Êxodo 19:4. Essa imagem é impactante. Deus não apenas os libertou, mas os carregou como uma águia carrega seus filhotes. Ele foi sua força, seu refúgio, sua segurança. Mas essa força não era apenas para o passado. Isaías, séculos depois, entregaria uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essa não é apenas uma metáfora bonita. A águia tem um segredo. Ela não voa como os outros pássaros. Enquanto muitos se desgastam batendo as asas, ela abre suas asas e se entrega ao vento. Ela sabe que a força não está nela mesma, mas não há vento que a sustente. Assim também é nossa fé. Quando confiamos em Deus, não precisamos nos esforçar desesperadamente para sobreviver.
podemos abrir nossas vidas espirituais e deixar que o Espírito Santo nos leve mais alto, sem medo. A águia e a renovação espiritual. Mas há um outro mistério na águia que a torna ainda mais especial. Com o tempo, suas garras ficam gastas, seu bico fraco, suas penas perdem a força. Se nada for feito, ela morrerá. Mas a águia não aceita o fim tão facilmente. Ela sobe até o alto de uma montanha, se isola e começa um processo doloroso. Primeiro, ela bate seu bico contra as pedras até quebrá-lo. Espera até que um novo bico cresça. Depois, arranca suas garras velhas, esperando que novas nasçam. Por fim, arranque cada uma de suas penas, para que novas tomem seu lugar. Esse processo leva semanas. Mas quando termina, a águia não é mais a mesma. Agora, renovada, ela pode voar mais alto do que nunca. Não é assim também conosco? Muitas vezes, precisamos passar por processos dolorosos de renovação. Deus permite que certas coisas sejam quebradas em nós, para que possamos voar mais alto. Davi sabia disso quando orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51. O apóstolo Paulo também entendeu esse princípio quando escreveu: e não vos conformis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. O segredo da águia não é sua força natural, é sua capacidade de renovação. E o segredo do cristão não está em sua própria força, mas na capacidade de se entregar ao processo de Deus, a águia e a visão espiritual. A águia tem uma das visões mais poderosas do reino animal. Enquanto os outros animais só enxergam o que está à frente, a águia pode enxergar sua presa a quilômetros de distância. Nada passa despercebido pelos seus olhos. Jesus nos chama para ter uma visão espiritual assim. Ele nos ensina um olhar além do presente, além das dificuldades momentâneas. Nos convida a ver o mundo com os olhos da fé. Paulo disse: porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. A águia não vive presa ao chão. Ela vai alto e enxerga longe. Assim também deve ser nossa caminhada com Deus. Quando olhamos apenas para as dificuldades, nos sentimos fracos e desanimados. Mas quando olhamos com os olhos de Deus, percebemos que há um propósito maior em tudo, o chamado para voar mais alto. A pergunta é: você está disposto a ser como uma águia? Você está pronto para confiar em Deus e deixar que Ele te leve mais alto? Está disposto a passar pelo processo de renovação, mesmo que doa? Você está disposto a enxergar com os olhos da fé e não do medo? A resposta está em suas mãos. Mas lembre-se, Deus não te chamou para rastejar. Ele te chamou para voar. Serpente, engano e pecado. Expansão. A serpente é um dos símbolos mais complexos e carregados de significado dentro da Bíblia, e sua representação não se limita apenas ao pecado original no Jardim do Éden. Vamos explorar mais profundamente como ela simboliza tanto o engano de Satanás quanto o processo de redenção através de Cristo. A serpente no Éden, o início do engano. Quando olhamos para o relato da queda no Gênesis 3, a serpente é usada por Satanás para questionar e distorcer a verdade de Deus. Ao enganar Eva, ela faz com que ela duvide da espera de Deus, insinuando que ele estava segurando algo bom dela. Este foi o primeiro engano. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirem os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Satanás faz uma falsa promessa. Eva não morreria, mas alcançaria algo maior. Se tornaria como Deus. Esse engano levou à desobediência, e a queda da humanidade no pecado foi consumada. A serpente, então, simboliza a tentação e o caminho da desobediência. Ela não aparece de maneira assustadora ou ameaçadora, mas de forma sedutora, ou que a torna ainda mais perigosa. Satanás usa a mentira para minar a confiança em Deus, o que é um reflexo de como o engano pode nos desviar do propósito de Deus para nossas vidas. O propósito redentor de Deus na serpente de bronze. Porém, a serpente não é apenas associada ao pecado e à tentação. No Antigo Testamento, vemos um momento de redenção no episódio da serpente de bronze, em Números 21, 4-9.
Durante o Êxodo, os israelitas foram atacados por serpentes venenosas devido à sua murmuração contra Deus. Morreu muitos, mas Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Todos que olham para a serpente seriam curados. Esse evento aponta para Jesus Cristo, que como uma serpente de bronze seria elevada na cruz, para que todos os que olhassem para ele com fé fossem salvos. E, como Moisés clamou à serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. A serpente como símbolo de Satanás. Além disso, a serpente continua a ser um símbolo de Satanás e seu poder de enganar a humanidade. No Novo Testamento, em Apocalipse 12, 9, é dito que Satanás é uma serpente antiga que foi lançada à terra e engana as nações. A serpente também é associada ao engano e ao pecado, e o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o que engana todo mundo. Apocalipse 12, 9. Aqui, a serpente é explicitamente com Satanás e sua capacidade de enganar os povos, desviando-os da verdade de Deus. A vitória sobre a serpente. A redenção em Cristo. A Bíblia, no entanto, aponta que a serpente será derrotada. No Gênesis 3, 15. Deus faz uma promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, enquanto a serpente feriria o calcanhar da descendência. Esse versículo é uma profecia messiânica, apontando para Jesus Cristo, que viria como o Redentor da humanidade e derrotaria Satanás na cruz. Jesus, ao ser crucificado, derrotou a serpente ao tomar sobre si os pecados do mundo e oferecer perdão a todos que nele creem. Colossenses 2, 15 afirma que na cruz, Cristo triunfou sobre as potestades e potestades, despojando os principados e as potestades, os expostos publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2, 15. Essa passagem mostra que, embora a serpente tenha causado a queda, a morte e ressurreição de Cristo garantiram a vitória definitiva sobre o pecado e Satanás. Reflexão e aplicação para nós. A serpente, então, nos ensina a importância de ficarmos vigilantes em nossa jornada espiritual. Ela nos lembra que as mentiras de Satanás podem ser sutis e enganosas, tentando nos desobedecer a Deus e seguir caminhos que parecem obscuros, mas que levam à destruição. Em momentos de tentativa, convém lembrar que somente em Cristo encontramos a verdadeira redenção e libertação. A serpente também nos aponta para a necessidade de olharmos para Cristo, o Cordeiro, e a serpente elevada, e confiarmos nele para nossa salvação. A verdadeira vitória sobre o pecado não vem de nossos próprios esforços, mas da obra redentora de Cristo, que desarmou o poder do diabo e nos oferece a vida eterna. Gafanhoto, julgamento e destruição. O gafanhoto, pequeno em tamanho, mas devastador em seus efeitos, é uma figura poderosa na Bíblia, frequentemente associada ao julgamento e destruição. Este inseto, que pode devastar plantações inteiras, simboliza a ação de Deus em trazer justiça e justiça. Sua presença nas Escrituras é usada para ilustrar como algo pequeno e insignificante, mas controlado por Deus, pode causar grandes mudanças e consequências. O gafanhoto como instrumento de julgamento. Em várias passagens, os gafanhotos são usados como um instrumento de julgamento divino, enviado por Deus para corrigir e trazer queixas ao seu povo. No livro de Joel, os gafanhotos são apresentados como uma força de julgamento de Deus sobre Judá, como uma repreensão pelo pecado e pela desobediência. O que o gafanhoto deixou, o locusta devorou, e o que o locusta deixou, o pulgão devorou. Joel 1, 4. Aqui, o gafanhoto é uma expressão do juízo divino, que é antecipado e completo. Este simbolismo nos lembra de como, às vezes, Deus permite que as consequências de nossas escolhas e ações se manifestem, seja como um alerta ou como uma proteção. A destruição causada pelos gafanhotos nos ensina sobre a seriedade do pecado
e como ele pode afetar toda uma nação ou povo. O gafanhoto na praga do Egito. Além disso, o gafanhoto é um dos instrumentos de julgamento usados por Deus para libertar seu povo da escravidão no Egito. Em Êxodo 10, 4:15, o gafanhoto é enviado como uma praga para devastar a terra do Egito, destruindo todas as plantações e alimentos. Se não deixares ir o meu povo, amanhã trarei os gafanhotos sobre a tua terra, os quais cobrirão a face da terra, de modo que nada se verá, e eles comerão o que escapar, o que vos restou da saraiva. Êxodo 10, 4. Esta praga de gafanhotos é um exemplo claro de como Deus usa a natureza como um veículo de seu poder e autoridade para trazer justiça sobre aqueles que rejeitam sua vontade. A praga também é um aviso para o faraó, representando os efeitos do sofrimento do coração diante de Deus. O gafanhoto em Apocalipse. O juízo final em Apocalipse 9, 3, 10. O gafanhoto aparece de forma ainda mais impressionante e simbólica. Durante a justiça final, um exército de gafanhotos, com poder sobrenatural, é liberado para atormentar a humanidade. E da fumaça saiu o gafanhoto sobre a terra, e foi-lhes dada autoridade como a autoridade dos escorpiões da terra. Apocalipse 9, 3. Este evento apocalíptico, descrito como os gafanhotos, se tornam instrumentos de tormento divino, lembrando-nos de que, no final dos tempos, há uma justiça final sobre os ímpios. A imagem dos gafanhotos é intensa, pois ilustra o poder destrutivo e implacável que Deus pode libertar contra aqueles que não se arrependeram. O gafanhoto e o arrependimento. O uso do gafanhoto como instrumento de julgamento também é um chamado ao arrependimento. Em Joel 2, 12, 13. Depois de descrever a devastação causada pelos gafanhotos, o profeta clama para que o povo se arrependa. Ainda agora, diz o Senhor, voltai para mim de todo o seu coração, com jejum, com choro e com pranto. Joel 2, 12. O gafanhoto, portanto, não é apenas um símbolo de destruição, mas também de restauração e chamado ao arrependimento. Ele nos lembra de que, mesmo diante de juízos severos, Deus ainda oferece a oportunidade de reconciliação e transformação, reflexão e aplicação. O gafanhoto, embora pareça ser um símbolo de destruição, também traz uma importante lição para nossa caminhada cristã. Ele nos ensina sobre a seriedade do pecado e como ele pode trazer consequências devastadoras. Mas também nos chama à reflexão, arrependimento e retorno a Deus. Quando olhamos para as sentenças e os julgamentos enviados por Deus, devemos entender que são alertas divinos para que nos arrependamos de nossos pecados antes que seja tarde. Nosso tempo na terra é uma oportunidade para voltar-se para Deus e evitar a destruição espiritual. O gafanhoto, por mais pequeno que seja, tem um papel grande na Bíblia, pois ele é uma mensagem de esperança e de retorno a Deus. Sempre lembrando que, mesmo quando somos confrontados por juízos severos, Deus oferece sempre uma chance de redenção. Pomba, paz e Espírito Santo. A pomba é um símbolo que traz à mente pureza, paz e reconciliação em várias partes da Bíblia. A pomba é um emblema de mensagens de esperança e da presença do Espírito Santo, que opera suavemente em nossos corações. Esse símbolo também está profundamente ligado à conciliação de Deus com a humanidade, especialmente por meio de Jesus Cristo, que em sua obra redentora trouxe paz entre Deus e os homens. A pomba no batismo de Jesus. A pomba se torna especialmente significativa no batismo de Jesus. Em Mateus 3, 16, vemos a pomba como uma representação do Espírito Santo. E, sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Neste evento, a pomba simboliza a presença divina que desce sobre Jesus, consagrando-o para sua missão redentora. Essa descida da pomba, como símbolo do Espírito Santo, revela a unidade e a harmonia entre as pessoas da Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, além de ser um sinal de autorização e aprovação divina para o ministério de Jesus. A pomba, portanto, não é só um símbolo de pureza, mas também de empoderamento para a obra divina. A pomba como símbolo de paz e reconciliação. No contexto de reconciliação, a pomba também aparece em Gênesis 8:11, quando Noé, após o dilúvio, libera uma pomba para verificar se a terra estava seca. Quando a pomba retorna com um ramo de oliveira no bico, ela traz uma mensagem de paz e restauração. E a pomba voltou a ele à tarde, e é que no seu bico havia um ramo de oliveira verde. Então Noé sabia que as águas tinham misturadas sobre a terra. Gênesis 8:11. Este episódio simboliza o fim do juízo de Deus sobre a terra e a restauração da paz entre Deus e a humanidade. O ramo de oliveira, que é um símbolo de paz, carrega a mensagem de que Deus fez a paz com a terra e com os seres humanos após o dilúvio, e que a reconciliação estava em andamento. O uso da pomba aqui representa a mensagem de esperança que é enviada por Deus para lembrar aos homens da sua misericórdia e fidelidade. A pomba e a pureza espiritual. A pomba também é frequentemente associada à pureza e à inocência, características que são essenciais para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus. Em Mateus 10:16, Jesus fala sobre ser prudente, como pombas. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Neste versículo, a pomba simboliza pureza de coração e de interesse. Ser como pomba, neste caso, não significa ser ingênuo, mas manter uma atitude pura e honesta em um mundo repleto de engano e maldade. A pomba, com sua leveza e simplicidade, nos lembra da necessidade de sermos puros de coração, com uma fé genuína em Deus, mesmo em meio aos desafios e perseguições da vida. A pomba e o Espírito Santo. O Espírito Santo é frequentemente comparado à pomba, por causa de sua natureza suave e importação. Como uma pomba, o Espírito Santo trabalha em nossos corações de maneira gentil e não forçada, guiando-nos em direção à verdade e à santidade. Em João 14:26, Jesus fala sobre o Espírito Santo como aquele que ensina e lembra os crentes de tudo o que ele falou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, você ensinará todas as coisas, e você fará lembrar de tudo o que você tem aqui. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é o que nos permite viver em paz com Deus e com os outros. Ele nos dá sabedoria, direção e consolo, sendo assim o agente de transformação espiritual, reflexão e aplicação. A pomba nos ensina a viver em paz e pureza, buscando sempre a presença do Espírito Santo para nos guiar em nossa caminhada com Deus. Como cristãos, somos chamados a buscar a paz, tanto com Deus quanto com os outros. A pomba, como símbolo do Espírito Santo, nos lembra da importância de uma vida transformada pela sua presença. Através de Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus e, assim, chamados a viver em harmonia uns com os outros. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é uma fonte contínua de paz, orientação e renovação espiritual. Que possamos viver como pombas, buscando sempre a pureza e a paz, guiados pelo Espírito Santo em todos os aspectos de nossas vidas.